O som arrastado e metálico de correntes ecoava na noite, rasgando o silêncio da pequena vila rural em Goiás. Não era um som comum, daquele tipo que se atribui ao vento batendo nas coisas ou a algum animal noturno. Era pesado, ritmado, como algo sendo arrastado com esforço por um chão de pedra. Vinha da antiga igreja abandonada, lá no topo da colina, uma silhueta escura e imponente contra o céu sem lua. Meu coração batia forte, um tambor descompassado no peito, enquanto eu, escondido entre as árvores, prendia a respiração. De repente, uma vela solitária, que eu tinha certeza estar apagada, acendeu-se. A chama tremeluzente surgiu em uma das janelas quebradas da igreja, lançando uma luz fraca e amarelada sobre o interior escuro. Por um instante, a luz revelou um vulto distorcido, uma forma humana ou quase humana, movendo-se lentamente. Não consegui discernir detalhes, mas a imagem ficou gravada na minha mente. Uma sombra alongada e retorcida, emoldurada pela moldura da janela, como se estivesse presa ali. Um arrepio gélido percorreu minha espinha e um pressentimento me dizia que algo muito antigo e perturbador estava despertando. Ou talvez nunca tivesse dormido de verdade. A escuridão guarda segredos que a luz nunca ousa tocar. O som das correntes, que antes parecia preencher todo o vale, cessou abruptamente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais opressor do que o barulho. Um silêncio carregado, denso, como se o ar tivesse ficado pesado de uma presença invisível. A vela na janela continuava acesa, mas o vulto havia sumido. Agora, uma sensação incômoda de que algo ou alguém observava do interior da igreja me invadia. Era como se a escuridão tivesse olhos e eles estivessem fixos em mim, ali, no meio das árvores. Eu sabia que precisava sair dali, mas meus pés pareciam enraizados no chão úmido da floresta. A curiosidade e o medo lutavam dentro de mim, uma batalha silenciosa e desesperadora. A vila toda sabia, ou pelo menos desconfiava, que durante a quaresma a igreja abandonada da colina não era apenas uma construção velha. Era um portal, um lembrete vivo de um passado trágico que se recusava a ficar enterrado. Os mais velhos contavam histórias sobre o lugar, sobre o padre que se suicidou ali nos anos 50 e como desde então, a cada quaresma, os fenômenos se intensificavam. Ninguém entrava lá à noite e os relatos de velas que apareciam acesas e vultos nas janelas eram constantes. Mas ver era diferente de ouvir. Ver a vela acender, ver o vulto, sentir o silêncio que engolia o som das correntes, isso era real, era assustador. A igreja, normalmente um ponto de referência pacífico na paisagem, transformava-se em algo ameaçador. Um monstro adormecido que se agitava em certas épocas do ano. O que eu tinha acabado de testemunhar não era uma lenda, mas uma realidade fria e palpável que desafiava qualquer explicação lógica. Aquele silêncio que agora me envolvia era um convite, ou talvez um aviso de que eu estava perto demais de desvendar algo que talvez devesse permanecer oculto para sempre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A igreja se tornou o centro das lendas e medos da vila não por acaso. Era uma história que se enraizava fundo na memória coletiva, especialmente durante a quaresma, quando o véu entre os mundos parecia mais fino. Nossa vila, um punhado de casas espalhadas por estradas de terra batida no interior de Goiás, vivia um ritmo próprio. Os dias eram marcados pelo sol e pela chuva, pelo trabalho na roça e pelas conversas na praça, debaixo da velha mangueira. A igreja abandonada, no topo da colina, era uma presença constante, um lembrete mudo de algo que muitos preferiam não nomear. A rotina dos moradores era simples, sim, mas carregada de superstições e histórias passadas de geração em geração. As crianças,
Por exemplo, cresciam sabendo que não deveriam se aproximar da igreja depois que o sol se punha. Os mais velhos contavam casos de luzes estranhas, de vozes sussurrantes que vinham do campanário vazio. Mas foi o evento da Quaresma que realmente cimentou a igreja como um lugar de temor. Não era só o suicídio do padre nos anos 50, era o que veio depois. Os primeiros relatos de sons estranhos vindos da igreja eram, na maioria das vezes, ignorados ou atribuídos ao vento. Velha construção, faz barulho mesmo, diziam alguns, tentando se convencer. Mas os sons se tornaram mais claros, mais insistentes. Um arrastar metálico, como o de correntes, começou a ser ouvido nas noites mais calmas. Depois, pequenos objetos começaram a desaparecer inexplicavelmente das proximidades da igreja. Uma ferramenta esquecida, um lenço de cabeça de alguma mulher que passara por ali. Nada de grande valor, mas o suficiente para alimentar a inquietação. O temor cresceu entre as crianças da vila. Nenhuma delas se atrevia a passar perto do local ao anoitecer. Os pais que antes tentavam acalmar os filhos, agora viam os próprios medos se confirmarem. A insistência de alguns moradores mais velhos sobre a maldição que pairava sobre a igreja desde o trágico evento do padre ganhou força. Eles falavam sobre a alma atormentada do homem, presa ao local, e sobre algo mais antigo e maligno que ele havia tentado conter. Essas tensões começaram a rachar a tranquilidade da vila. A desconfiança começou a surgir entre os vizinhos. Alguns, mais céticos, atribuíam os fenômenos a brincadeiras de mau gosto de algum jovem desocupado. É fulano querendo pregar peça, diziam, mas nunca apontavam um culpado específico. Outros, no entanto, acreditavam piamente nos avisos, na presença sobrenatural que se manifestava. As discussões na praça, antes sobre a colheita ou o preço do gado, agora giravam em torno da igreja e do que fazer a respeito. O aumento da vigilância noturna por parte de alguns homens da vila era visível. Eles se revezavam, armados com lanternas e a coragem que a cachaça lhes dava, tentando desvendar o mistério. Mas sempre retornavam assustados, sem respostas claras, com histórias de sombras que se moviam rápido demais para serem vistas, de calafrios inexplicáveis e de um silêncio que pesava mais que qualquer barulho. O sentimento de impotência e medo começou a corroer a tranquilidade da vila. Não era mais apenas uma lenda, mas uma realidade que se impunha. As opiniões se dividiam, gerando um clima de apreensão generalizada. A igreja, antes um símbolo de fé, mesmo abandonada, transformou-se em um divisor, um ponto de tensão que ameaçava a paz da pequena comunidade. A Quaresma se aproximava novamente, e com ela a certeza de que os sons das correntes voltariam, mais fortes, mais assustadores. Ninguém sabia o que esperar, mas todos sentiam que algo grande estava para acontecer. Naquela Quaresma, os sons de correntes eram mais altos do que nunca, um lamento metálico que parecia rasgar a própria noite. Não era mais possível ignorar. A curiosidade e a necessidade de entender o que de fato acontecia naquela igreja me impulsionaram. Eu me aproximei da antiga construção, o coração batendo forte no peito, cada passo um desafio. As velas, antes uma ou duas, agora eram mais numerosas, pequenos pontos de luz trêmulos nas janelas quebradas, como olhos observando a escuridão. As sombras dançavam, projetadas pelos arbustos e pela própria estrutura da igreja, criando ilusões de movimento. Mas não eram apenas sombras. À medida que meus olhos se acostumavam à penumbra e a luz bruxuleante das velas se intensificava, percebi que os vultos nas janelas não eram meras projeções. Eram formas humanoides translúcidas, espectrais, que pareciam acorrentadas. Elas se moviam lentamente, com dificuldade, como se estivessem presas a algo invisível, lutando para se libertar ou para se arrastar para mais perto ou mais longe daquelas luzes.
Era uma visão perturbadora, um balé espectral de sofrimento e aprisionamento. Eu sabia que precisava de respostas, e elas não viriam daquelas figuras fantasmagóricas. Meus olhos varreram o terreno ao redor da igreja, buscando algo, não é qualquer coisa. Foi então que, no cemitério adjacente, sob uma pedra tombada e coberta de musgo, vi algo que parecia um pedaço de couro. Com as mãos trêmulas, eu o desenterrei. Um antigo diário, selado pelo tempo e pela umidade, mas ainda reconhecível. Pertencia ao padre que havia se suicidado ali nos anos 50. As páginas amareladas e manchadas de mofo contavam uma história que a vila jamais imaginara. O diário revelava um homem atormentado, não por pecados mundanos, mas por um segredo sombrio que ele carregava. Ele escrevia sobre uma presença, uma entidade que havia se alojado na igreja muito antes de sua chegada, alimentando-se da fé e do desespero dos paroquianos. O padre, em seu desespero, acreditava que a única forma de conter o mal era selá-lo, juntamente com ele mesmo dentro da igreja. Seu suicídio não foi um ato de desistência, mas um sacrifício. Ele esperava que sua alma, presa ao local, pudesse lutar eternamente para manter a entidade maligna contida, para que ela nunca pudesse escapar e fazer mal aos moradores da vila. Os sons das correntes, então, não eram de fantasmas vagando, mas da luta contínua entre o espírito do padre e a entidade, uma batalha espiritual que se intensificava anualmente durante a Quaresma. As velas, os vultos, eram manifestações dessa guerra invisível, o padre tentando se manter firme, a entidade tentando se libertar. A vila não era salva de uma forma tradicional, não havia um exorcismo ou uma vitória final, mas havia uma compreensão. O medo se transformou em um respeito sombrio e resignado. Os moradores passaram a ver a igreja não como um lugar de puro mal, mas como um local de sacrifício e de uma luta eterna. Os sons que vinham da colina durante a Quaresma continuavam, mas agora havia uma aceitação melancólica de sua presença. A lenda se tornou uma história de vigilância e respeito pelo sacrifício do padre, um lembrete de que nem todos os heróis vencem de forma gloriosa, mas sim através de uma luta silenciosa e interminável. Algumas correntes não são feitas de metal, mas de segredos e sacrifícios que ecoam pela eternidade.